Boa noite, aqui é Dr. Marcos Gregório, com edição explosiva do Plantão Pátria, nesta segunda-feira, 16 de março. A bomba que detona Brasília neste momento é a mais devastadora da história. Fontes revelam que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, teria pedido ao seu advogado que entre em contato com o ministro André Mendonça para negociar delação premiada no escândalo do INSS. Hoje mesmo, Mendonça mandou prender mais 2 envolvidos no esquema bilionário. Pânico absoluto no Palácio do Planalto. Filho do presidente pode entregar tudo. Vamos aos fatos urgentíssimos. Antes de apresentarmos as informações sobre a possível delação premiada de Lulinha, que deixa o governo em pânico total, solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria e ativem todas as notificações para acompanhar cada segundo desta investigação que pode derrubar o governo Lula. Tornem-se membros do canal, escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e se o preço das coisas aumentou aí na região de vocês. Queremos saber da realidade em todo o Brasil. Quanto subiram o diesel, os alimentos, o gás de cozinha? Comentem a cidade e a situação econômica. Compartilhem urgentemente. A investigação aponta que nesta segunda-feira, 16 de março, o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a cumprir mandados de prisão contra mais 2 envolvidos no esquema bilionário de fraudes no INSS. O material obtido revela que foram presas Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, e o empresário Natiju de Lima Pinheiro. A análise demonstra que as prisões ocorreram no estado do Ceará. Os registros indicam que a deputada Gorete Pereira recebeu ordem para usar tornozeleira eletrônica. O levantamento mostra que Natiju de Lima Pinheiro teria sido beneficiário de aproximadamente R$400 mil em múltiplas operações originadas de empresas ligadas a Cecília Rodrigues Mota. A perícia confirma que Cecília seria uma das operadoras centrais do esquema fraudulento de descontos em aposentadorias. Os especialistas revelam que as novas prisões demonstram que André Mendonça mantém o ritmo acelerado das investigações sem se curvar a pressões políticas. Além disso, a operação policial desta segunda-feira seria apenas o começo de uma semana explosiva para o caso INSS. Os documentos comprovam que enquanto as novas prisões eram cumpridas pela manhã em todo o território nacional, nos bastidores acontecia uma movimentação ainda mais impactante. Os investigadores afirmam que fontes ligadas à defesa de Fábio Luiz Lula da Silva revelaram que o empresário teria autorizado seu advogado Guilherme Sugimori Santos a fazer contatos preliminares com o gabinete do ministro André Mendonça. Os delegados revelam que a aproximação teria como objetivo sondar as condições para uma eventual delação premiada. Em razão disso, o pânico tomou conta do Palácio do Planalto desde que a notícia vazou para assessores próximos. As autoridades confirmam que Lulinha estaria absolutamente desesperado após a quebra de sigilo bancário revelar a movimentação de R$19,5 milhões entre janeiro de 2022 e janeiro de 2026. A equipe técnica aponta que foram 1.531 transações bancárias em apenas 4 anos. A análise pericial demonstra que os extratos obtidos pela CPMI do INSS mostram transferências incompatíveis com as atividades empresariais declaradas por Lulinha. Como resultado, o filho do presidente Lula sabe que não conseguirá explicar a origem de todo esse dinheiro sem revelar as ligações com o esquema criminoso. Diante disso, a única saída que restaria seria fazer delação premiada, antes que outros envolvidos o façam primeiro. O relatório oficial indica que as mensagens encontradas no celular de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, citam explicitamente repasses de R$300 mil mensais para o filho do rapaz. A análise técnica demonstra que os investigadores interpretaram a expressão como referência direta a Lulinha, filho do presidente Lula. O material obtido revela que as transferências teriam sido feitas através da empresária Roberta Moreira Luchsinger, apontada como amiga próxima de Fábio Luiz. Os investigadores afirmam que Roberta atuaria como laranja, recebendo os valores do careca do INSS e repassando para Lulinha. Somando-se a isso, a Polícia Federal investiga se o filho do presidente seria sócio oculto de empresas ligadas ao mercado de cannabis medicinal, financiadas com dinheiro desviado da Previdência Social. A documentação obtida comprova que André Mendonça já havia autorizado a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz por suspeita de envolvimento direto no escândalo do INSS. A perícia confirma que essa autorização ocorreu antes mesmo da votação tumultuada na CPMI, que aprovou a quebra de sigilo em 26 de fevereiro.
Os especialistas revelam que Mendonça agiu com base em representação da Polícia Federal, que apresentou indícios suficientes de participação de Lulinha no esquema. Em contrapartida, o ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu a quebra de sigilo aprovada pela CPMI, alegando irregularidades na votação. Enquanto isso, a decisão de Dino foi interpretada como tentativa de blindar o filho do presidente, protegendo o governo Lula. Diferentemente do que esperava a defesa de Lulinha, a suspensão não impediu que os dados bancários já chegassem às mãos dos investigadores através da autorização anterior de Mendonça. A investigação aponta que desde que os extratos bancários revelaram a movimentação milionária de Lulinha, o empresário teria entrado em desespero absoluto. Os delegados revelam que a defesa inicialmente tentou alegar que as fontes de renda seriam legítimas, incluindo empresas como LLF Tech, Participações e G4 Entretenimento e Tecnologia. As autoridades confirmam que a estratégia de alegar legalidade não convenceu os investigadores, porque os valores não batem com o faturamento declarado dessas empresas. Além disso, fontes dentro da Polícia Federal revelam que Lulinha teria feito pagamentos a antigos sócios do presidente Lula, incluindo José Adelmário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro. Não bastasse isso, transferências para Fernando Bittar e Jonas Suassuna, ambos ligados ao sítio de Atibaia investigado na Lava Jato, aparecem nos extratos bancários. Enquanto isso, a conexão entre Lulinha e personagens centrais de escândalos anteriores reforça a tese de que ele atuava como operador financeiro da família Lula. O material obtido revela que a pressão sobre Lulinha aumentou exponencialmente após a CPMI do INSS aprovar a convocação de pessoas ligadas diretamente a ele para prestarem depoimento. Os investigadores afirmam que a secretária de Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca, do INSS, foi ouvida pela comissão e negou ter comprado passagens ou repassado dinheiro para Lulinha. A equipe técnica aponta que, apesar da negativa em depoimento público, os extratos bancários e as mensagens encontradas nos celulares apreendidos contradizem completamente essa versão. A análise pericial demonstra que a Polícia Federal possui provas documentais irrefutáveis dos repasses financeiros. Como resultado, a tentativa de negar os pagamentos apenas reforça a tese de que havia um esquema organizado para ocultar a sua origem criminosa do dinheiro. Diferentemente do que esperavam os envolvidos, a estratégia de negar tudo está falhando porque as evidências são sólidas demais. Simultaneamente, Lulinha percebeu que continuar negando pode resultar em uma condenação pesada, sem possibilidade de redução de pena. Neste ínterim, a delação premiada surgiria como a única alternativa viável para evitar passar anos na cadeia. Os documentos comprovam que o advogado Guilherme Sugimori Santos teria feito contatos discretos com intermediários próximos ao gabinete de André Mendonça para avaliar a receptividade do ministro a uma eventual colaboração premiada de Lulinha. A perícia confirma que esses contatos teriam ocorrido nos últimos 3 dias. Os especialistas revelam que a estratégia da defesa seria apresentar Lulinha como um colaborador voluntário que quer esclarecer os fatos e não como um criminoso acuado pelas provas. Em contrapartida, fontes dentro do STF afirmam que Mendonça estaria absolutamente receptivo a qualquer delação que ajude a esclarecer o esquema bilionário do INSS. Enquanto isso, o ministro deixou claro em decisões anteriores que prioriza a verdade dos fatos acima de considerações políticas. Solicitamos que compartilhem amplamente este conteúdo em todos os grupos e redes sociais. A população brasileira precisa saber que o filho do presidente pode estar prestes a fazer delação premiada, que derrubaria dezenas de autoridades, incluindo membros do próprio governo. A informação deve circular rapidamente para que o povo tome conhecimento deste terremoto político antes que tentem abafar. Divulguem urgentemente para que todos saibam o que está acontecendo nos bastidores do poder. Inscrevam-se no Plantão Pátria e ativem todas as notificações. A investigação aponta que o conteúdo que Lulinha poderia entregar em uma delação premiada seria absolutamente devastador para o governo Lula. Os delegados revelam que o filho do presidente teria conhecimento direto de esquemas de corrupção envolvendo ministros, parlamentares do Centrão e até mesmo servidores de alto escalão do INSS. As autoridades confirmam que Lulinha atuaria como elo entre o Palácio do Planalto e os operadores do esquema fraudulento. A equipe técnica aponta que, em troca de facilitar acesso às autoridades e agilizar decisões administrativas, ele recebia os R$300 mil mensais do Careca do INSS. A análise pericial demonstra que, além do dinheiro,
Lulinha teria participado de reuniões onde foram definidas as nomeações estratégicas de aliados para cargos-chave no INSS. Como resultado, a delação completa revelaria toda essa estrutura de poder, que permitiu o esquema roubar 4 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. Diante disso, o impacto político seria devastador, porque mostraria que o esquema tinha proteção direta do núcleo familiar do presidente da República. Por essa razão, o Palácio do Planalto trabalha freneticamente para impedir que a delação se concretize. O material obtido revela que o timing da possível delação de Lulinha seria especialmente impactante por acontecer em ano eleitoral de 2026. Os investigadores afirmam que revelações explosivas envolvendo o filho do presidente, poucos meses antes das eleições, mudariam completamente o cenário político nacional. A equipe técnica aponta que candidatos ligados ao PT seriam massacrados nas urnas caso fique comprovado que a família Lula participava diretamente de um esquema que roubou aposentados. A análise pericial demonstra que a pesquisa Genial Quest já mostrou que 38% dos entrevistados evitarão votar em candidatos envolvidos no escândalo do INSS. Somando-se a isso, uma delação do próprio filho do presidente elevaria essa rejeição para patamares inéditos. Para piorar a situação do governo, o próprio Lula declarou publicamente que a lei é para todos e que se seu filho cometeu crimes deve ser punido. Enquanto isso, essa declaração agora se volta contra o presidente, porque a sociedade cobrará que ele cumpra o que disse. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria, ativem todas as notificações, tornem-se membros do canal, escrevam nos comentários de qual cidade vocês são e como está a situação dos preços na região. Quanto aumentaram o diesel, os alimentos, o gás? Queremos mapear a realidade em todo o Brasil para mostrar que enquanto o povo passa necessidade, a família do presidente fazia negócios milionários com quadrilha que roubava aposentados. Participem comentando urgentemente. A documentação obtida comprova que as ameaças que Lulinha poderia fazer em uma delação não se limitariam apenas ao governo federal. A perícia confirma que as investigações apontam conexões do esquema do INSS com governadores, prefeitos e parlamentares de diversos partidos. Os especialistas revelam que o careca do INSS mantinha uma rede de contatos políticos que alcançava literalmente todos os níveis de poder. Em contrapartida, Lulinha seria a ponte que conectava essa rede criminosa aos mais altos escalões do Palácio do Planalto. Enquanto isso, as mensagens apreendidas mostram que operadores do esquema se referiam a Lulinha como o menino ou o filho do rapaz, em conversas sobre pagamentos e favores. Diferentemente de casos anteriores onde os envolvidos negavam tudo, aqui as provas são tão robustas que negar se tornou impossível. Simultaneamente, a estratégia de colaborar com a justiça antes de ser formalmente denunciado permitiria a Lulinha obter os maiores benefícios possíveis em um acordo de delação. Neste ínterim, a corrida contra o tempo acontece porque outros investigados também podem fazer delação, primeiro diminuindo o valor da colaboração de Lulinha. A investigação aponta que a reação do Palácio do Planalto à possível delação de Lulinha seria de pânico total e tentativa desesperada de impedir o acordo. Os delegados revelam que assessores presidenciais teriam feito contatos discretos com parlamentares da base aliada, pedindo que pressionem André Mendonça a rejeitar qualquer delação do filho do presidente. As autoridades confirmam que a estratégia seria alegar que Lulinha não tem informações relevantes e que estaria apenas tentando se livrar das acusações. A equipe técnica aponta que simultaneamente o governo articula junto ao STF para que outros ministros, além de Flávio Dino, intervenham no caso criando obstáculos processuais. A análise pericial demonstra que a tentativa de barrar a delação através de manobras jurídicas e pressão política mostra o desespero do Planalto. Como resultado, quanto mais o governo tenta impedir, mais fica evidente que Lulinha realmente tem informações explosivas para revelar. Diferentemente de situações anteriores onde o PT conseguiu blindar investigados, desta vez, André Mendonça demonstra firmeza absoluta em não se curvar a pressões. Simultaneamente, o ministro sabe que homologar a delação do filho do presidente será a decisão mais polêmica de sua carreira, mas parece disposto a enfrentar as consequências. Neste ínterim, o Brasil assiste a um cabo de guerra entre a justiça representada por Mendonça e o poder político representado pelo Palácio do Planalto. O material obtido revela que a CPMI do INSS teria um papel central em pressionar Lulinha a fazer a delação, porque o prazo para encerramento das atividades é 28 de março.
Os investigadores afirmam que os parlamentares estão pedindo prorrogação da comissão exatamente para continuar investigando o filho do presidente. A equipe técnica aponta que, caso a CPMI encerre sem que Lulinha seja formalmente convocado para depor, ele perderia a oportunidade de apresentar sua versão publicamente. A análise pericial demonstra que depor na CPMI sem fazer delação seria um tiro no pé, porque qualquer contradição em seu depoimento seria usada contra ele. Somando-se a isso, a comissão já aprovou pedidos de prisão preventiva de 27 pessoas envolvidas no esquema. Para piorar a situação de Lulinha, o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, afirmou publicamente que muita gente ainda vai ser presa, sugerindo que novos alvos serão atingidos. Enquanto isso, o nome de Lulinha aparece em relatórios da comissão como um dos principais investigados ao lado do careca do INSS e de Roberta Luxinger. Diferentemente de outros investigados que conseguiram escapar de convocações, Lulinha sabe que não terá como fugir da pressão da CPMI. Simultaneamente, fazer a delação antes de ser convocado permitiria controlar a narrativa e apresentar-se como colaborador voluntário da Justiça. Os documentos comprovam que as empresas de Lulinha investigadas pela Polícia Federal apresentam movimentações financeiras absolutamente incompatíveis com suas atividades declaradas. A perícia confirma que a LLF Tech Participações e a G4 Entretenimento e Tecnologia não teriam capacidade de gerar os milhões movimentados nas contas do filho do presidente. Os especialistas revelam que a maior parte das entradas vieram de resgates de fundos de investimento, que somaram 4,4 milhões de reais no período analisado. Em contrapartida, a origem do dinheiro que foi aplicado nesses fundos permanece sem explicação convincente. Enquanto isso, transferências entre contas do próprio Lulinha sugerem tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Diferentemente de empresários legítimos que têm fluxo de caixa organizado, as movimentações de Lulinha mostram um padrão típico de lavagem de dinheiro. Simultaneamente, a defesa alega que parte dos recursos viria de herança recebida pelo empresário. Neste ínterim, os investigadores pedem comprovação documental dessa herança, porque os valores declarados não batem com o que foi movimentado. Por essa razão, cada argumento da defesa é facilmente desmontado pelas provas obtidas na quebra de sigilo. Face às revelações, Lulinha estaria chegando à conclusão de que não conseguirá se defender sem revelar a verdadeira origem do dinheiro. Diante disso, a delação premiada surge como única alternativa para evitar uma condenação que poderia ultrapassar 10 anos de prisão. A investigação aponta que André Mendonça estaria disposto a homologar a delação de Lulinha, mesmo sabendo das consequências políticas devastadoras. Os delegados revelam que o ministro tem histórico de não se curvar a pressões, desde os tempos em que atuou como advogado-geral da União no governo Bolsonaro. As autoridades confirmam que Mendonça entende que sua função como relator é buscar a verdade dos fatos, independentemente de quem seja o investigado. A equipe técnica aponta que, ao contrário de magistrados que protegem aliados políticos, Mendonça tem demonstrado imparcialidade absoluta nas investigações do caso INSS. A análise pericial demonstra que o ministro já homologou prisões de parlamentares, empresários poderosos e até mesmo autorizou investigações que atingem colegas do STF. Como resultado, a credibilidade de Mendonça perante a sociedade vem crescendo exatamente por essa postura firme. Diferentemente de ministros que usam o cargo para blindar aliados, Mendonça age exclusivamente com base em critérios técnico-jurídicos. Simultaneamente, essa postura explica por que Lulinha teria escolhido justamente Mendonça como interlocutor para negociar a delação. Neste ínterim, o filho do presidente sabe que, se fizer um acordo com Mendonça, terá garantias reais de cumprimento, ao contrário de outros ministros, que poderiam vazar informações para o Planalto. Por essa razão, a confiança na seriedade do relator seria fundamental para que Lulinha se sinta seguro para revelar tudo que sabe. Diante disso, a possível delação representaria reconhecimento de que Mendonça é um dos poucos magistrados verdadeiramente independentes no STF. O material obtido revela que o prazo para Lulinha decidir sobre a delação seria curtíssimo, porque a cada dia que passa, outros investigados podem fazer acordos diminuindo o valor da colaboração do filho do presidente. Os investigadores afirmam que a Polícia Federal está negociando simultaneamente com múltiplos alvos do esquema do INSS. A equipe técnica aponta que quem fizer delação primeiro
obtém os maiores benefícios, incluindo redução de pena de até 2/3. A análise pericial demonstra que caso Lulinha demore muito para decidir, pode perder completamente a oportunidade de colaborar. Somando-se a isso, o próprio careca do INSS poderia fazer delação entregando todos os detalhes dos pagamentos feitos ao filho do presidente para piorar a situação de Lulinha. Roberta Luxinger, a empresária que atuava como laranja nos repasses, também poderia colaborar com a justiça. Enquanto isso, cada delação confirmaria a participação de Lulinha no esquema, tornando impossível continuar negando. Diferentemente de casos onde há apenas 1 ou 2 delatores, aqui dezenas de pessoas poderiam fazer acordos. Simultaneamente, a estratégia do Ministério Público seria exatamente essa: obter múltiplas delações que se confirmam mutuamente, criando provas irrefutáveis. Neste ínterim, Lulinha estaria correndo contra o tempo para fechar acordo antes de ser delatado por outros. Por essa razão, os próximos dias serão absolutamente decisivos para o futuro do filho do presidente e, consequentemente, para o próprio governo Lula. Senhoras e senhores, encerramos esta edição explosiva do Plantão Pátria, apresentando as informações gravíssimas sobre a possível delação premiada de Lulinha, que deixa o Palácio do Planalto em pânico total. Recapitulando os fatos principais desta investigação histórica, André Mendonça mandou prender hoje, 16 de março, Cecília Rodrigues Mota e Natjur de Lima Pinheiro, em nova operação contra fraudes no INSS. Deputada Goriti Pereira recebeu tornozeleira eletrônica. Fontes revelam que Lulinha pediu ao advogado Guilherme Sugimori Santos que entre em contato com Mendonça para negociar delação. Lulinha movimentou 19,5 milhões de reais em 4 anos através de 1.531 transações. Mensagens do careca do INSS citam repasses de 300 mil reais mensais para o filho do rapaz. Roberta Luxinger atuava como laranja nos pagamentos. Investigação apura se Lulinha era sócio oculto de empresas de cannabis financiadas com dinheiro do INSS. Extratos mostram pagamentos a Léo Pinheiro e sócios do sítio de Atibaia. André Mendonça já havia autorizado quebra de sigilo antes da CPMI. Flávio Dino tentou blindar Lulinha suspendendo quebra de sigilo, mas dados já chegaram aos investigadores. Defesa nega envolvimento, mas provas documentais são irrefutáveis. Secretária do Careca negou pagamentos, mas mensagens contradizem depoimento. Lulinha seria a ponte entre Planalto e operadores do esquema. Delação revelaria proteção direta do núcleo familiar presidencial ao esquema de 4 bilhões. Palácio do Planalto em pânico tentando impedir acordo. CPMI encerra 28 de março pressionando decisão de Lulinha. Empresas de Lulinha não justificam valores movimentados. Mendonça demonstra imparcialidade absoluta sem se curvar a má-pressões. Prazo apertado porque outros investigados podem delatar primeiro. Próximos dias absolutamente decisivos para o governo Lula. Solicitamos que se inscrevam no Plantão Pátria. Ativem todas as notificações. Tornem-se membros do canal. Compartilhem urgentemente em todos os grupos. Escrevam nos comentários a cidade de vocês e como estão os preços. Acompanhem cada segundo deste terremoto político. Aqui é Dr. Marcos Gregório desejando boa noite a todos.